E aí, galera do 8º ano, professor Daniel na área, se derrubar é pênalti. Pessoal, vamos fazer a correção aqui do exercício passado na semana passada, tá certo? Exercício sobre complementos verbais e voz passiva. Vocês tinham um texto, né? Uma crônica, a barata, de Luiz Fernando Veríssimo, um texto bem interessante. Vamos fazer aqui a correção dessas atividades. A partir da leitura do texto, buscando informações que garantem a total compreensão da mensagem, escreva quais pistas textuais mostram que o cliente estava no restaurante fino. Bom, você poderia ter colocado que ele utiliza termos como maître, né? Uma salada niçoise, então, ó, niçoise, meu francês, lindo. Então aqui, esses dois elementos poderiam dizer que é um restaurante fino, né? A questão de ter um maître, a salada francesa, né? Não sei nem o que é niçoise, vamos depois procurar. Mas isso aqui poderia ter usado como resposta para a sua primeira questão. É comum ocorrer a situação vivida pelo cliente desse tipo de restaurante? Bom, antes entender que o cara encontrou uma barata na bagaça lá da salada, né? Não é uma coisa muito comum de se encontrar num restaurante como esse, né? Uma barata não deveria ser, né? Então a gente pode justificar isso, uma questão de ser um restaurante fino, chique. Acho que nenhum restaurante deveria ter uma barata dentro da sua salada, tá certo? O maître diz que a barata na salada foi um acidente, questão 2. E o cliente discorda, fazendo uma longa argumentação, quais argumentos o cliente utiliza para demonstrar que a morte da barata provavelmente não ocorreu por acidente. Aqui ele coloca alguns elementos como esta barata não está morta, não há sinais de violência em seu corpo, então isso poderia justificar aí a ideia da questão 2, em que ele observa que não foi um acidente, né? Ela estava, não tinha nenhum maltrato na barata e ela estava lá, linda e maravilhosa, dentro da salada do indivíduo. Inconformado, o cliente diz: eu vou botar a boca no mundo. O que significa a expressão destacada? Botar a boca no mundo, ele vai reclamar, ele vai questionar, ele vai abrir um processo, algo desse gênero aí, certo? Questão número 4. Na argumentação que faz ministro da Saúde, levantar uma hipótese, a não ser que alguém da cozinha tivesse guardado, conservado no gelo, esperado a ocasião para o cliente achou dessa hipótese. Então, você pode lembrar que no texto ele achou um absurdo, tanto que ele deu, aqui eu coloquei, o cliente interrompeu a especulação do ministro com um tapa na mesa, que revela que ele não concordou muito com essa ideia de que alguém provavelmente guardou e colocou lá, né? Então, essa foi a reação do cliente. Da passagem do garçom ao presidente da República, ocorre uma crescente gradação de autoridade. Ele vai chamando várias pessoas, lá, o ministro, depois chama o presidente, depois aparece o general, come a barata e afirma ser uma azeitona, que o gesto general revela a respeito da personalidade dele, general. Bom, ele era uma pessoa que talvez fosse intransigente e que fizesse a sua vontade à força, porque ele pegou a barata e disse que era uma azeitona, era claro que não era. O desfecho é até curioso, né? Porque o cara que está reclamando que tem uma barata na salada dele acaba sendo preso por defamar ali o restaurante, né? Então é uma crônica com um final bem irônico e inesperado, tá? É só para passar aí o tempinho nessa interpretação bem básica para vocês aí, tá certo? Então essas 5 primeiras questões abordavam o seguinte. Agora vamos para a nossa linda e maravilhosa gramática, né? Vamos lá. Reescreva as orações repassando as formas verbais para a voz passiva analítica. Lembrando que a voz passiva analítica é aquela que apresenta o agente da passiva, né? Lá embaixo, a luz de lampiões iluminava a silhueta de 2 homens loiros. Então vamos lá. A silhueta não dá, né, Daniel? Vou colocar um H aqui, maiúsculo de preferência. A silhueta de 2 homens loiros e fortes era iluminada pela luz de lampiões.
né? Então, ó, iluminava, era iluminada, passando para a voz passiva analítica, tá certo? Vamos lá, iluminava a silhueta, era iluminada, tá bem? Um dos homens arrões abriu um dos caixotes, Daniel, um dos caixotes foi aberto por um dos homens arrões. Por que que foi? Porque abriu é um pretérito perfeito. Então, o verbo auxiliar lá da voz passiva foi aberta. É a mesma coisa do iluminava. Por que iluminava? Porque era iluminada. O era é porque ele iluminava no pretérito imperfeito. Então, prestem atenção nessa questão dos verbos aí para você não se equivocar. Tudo bem? Questão número 7. John Paul recolheu a casca do ovo do chão. Voz ativa. John Paul é o sujeito, ele realizou a ação. Voz ativa. A gordura do corpo deles é acumulada nas nádegas. Nossa, que frase exótica. Então, vamos lá. A gordura é acumulada. Voz passiva analítica, né? Então, por exemplo, acumula-se a gordura do corpo deles. A gordura do corpo deles é acumulada. Tudo voz passiva, nesse caso aí, passiva analítica. Ele passou quase a noite toda levantando-se da cama de folhas, arrumada pelos anfitriões. Então, olha só, levantando-se, ele levantou a si mesmo, uma voz reflexiva. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, bem tranquila. Aqui no texto, alguns são mortos por sua carne. O sujeito da forma verbal, são mortos, pode ser classificado como são mortos por sua carne. É um sujeito paciente. Por quê? A justificativa, porque ele recebe a ação verbal. Tudo bem? E aí nós temos qual a função do pronome losen depois de abatê-los. Esse los é um pronome, ele é um complemento verbal. Abater alguma coisa, abater los. Então ele é um objeto direto. Complemento verbal, objeto direto é a sua função. Tudo bem? Questão 8.3. Largam as carcaças apodrecendo ao sol. Voz passiva analítica. Eu coloquei errado. Então, vamos lá. As carcaças, eu coloquei a voz passiva sintética. As carcaças, vamos lá, arrumando, são largadas. Não, agora está certo. As carcaças são largadas apodrecendo ao sol. Essa é a passiva analítica, agora está certo. 8.4, a sintética. A sintética é aquela que tem a partícula C. Contrabandeiam o marfim para outros países. Contrabandia-se, né, o marfim para outros países. Tudo bem? Questão número 9. Identifique a função sintática exercida pelos pronomes oblíquos destacados a seguir. Assustei-me, objeto direto, me. Assim que ouvi, imóvel, eu vi alguma coisa. Assustei, eu me assustei. Objeto direto e objeto direto. O velho não arredava o pé por lado dele, borrifando-lhe os olhos. Borrifou os olhos dele. Então, ali no caso é um objeto indireto. Ao mesmo tempo que entoava uma cantilena, repetindo a cantilena. Objeto direto. Então, o meio, o e o a aqui embaixo, objeto direto. E lê aí um objeto indireto. Agora nós vamos dizer se o C é um pronome apassivador ou índice de determinação do sujeito. Bom, vai ser pronome apassivador quando for voz passiva, né? Vendem-se computadores. Computadores são vendidos. Isso é uma voz passiva, pronome apassivador. Precisa-se de operários especializados. Índice de determinação do sujeito. Quem é que precisa? Alguém precisa. Quem precisa ter alguma coisa. Uma coisa que ajuda a você identificar a diferença entre
O pronome passivador e a indeterminação do sujeito é o tipo do verbo. Por exemplo, precisar aqui, ó, esse verbo aqui, ó, precisar, ele é um verbo transitivo indireto. Então, geralmente o verbo transitivo indireto, com a presença, vou colocar aqui uma coisinha bonitinha, com a presença da preposição com a partícula ser, ele é um verbo transitivo indireto. Construiu-se um novo hospital. Um novo hospital foi construído. O pronome é passivador. Fala-se muito sobre a fome, né? Fala-se, alguém fala muito sobre a fome. Então é um índice de indeterminação do sujeito. Fala-se, alguém fala. Certo? Índice de indeterminação do sujeito. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima e tamo junto.